Mauro César. Muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Mauro. Boa noite, Pedro. Boa noite aos companheiros, aos amigos que acompanham mais um Canelada. Foi uma atuação, assim, absolutamente vergonhosa do Flamengo. Um time desorganizado, um time pouco competitivo contra um adversário bem montado. Sabia-se que o Peñarol é um bom time, é bem treinado pelo Diego Aguirre e que viria como estratégia de não só se defender, mas também ter uma saída para o ataque. E apresentou suas armas logo no começo do jogo, levando perigo em 1, 2, 3 jogadas, fez o gol cedo e soube administrar diante do Flamengo, que teve volume em determinados momentos, mas muito na intuição, muito na vontade, pouco na organização, pouco na trama de jogadas. Um time muito diferente daquele que no domingo fez um bom jogo diante do Vasco, né? Acabou de ceder no final, mas a atuação foi muito segura contra o Vasco, pressionando no campo de ataque, recuperando a bola, controlando o jogo. Hoje foi tudo ao contrário. E as trocas feitas pelo Tite também não funcionaram, o time virou quase que um monstro, um Frankenstein, né? Sem volante dado momento, totalmente intuitivo, sem jogada, sem brilho individual também, muitos erros. Alcaraz entrou no segundo tempo perdido, né? Time muito desorganizado, cometeu erros, Gerson caiu de rendimento, até físico, cometeu muitos erros também, Arrascaeta pouco inspirado. E o que eu acho que é um grande erro dessa diretoria foi não buscar um centroavante de área, um homem típico 9, depois da lesão do Pedro. Não foram buscar, foi o Carlinhos para o campo. O Carlinhos não tem culpa. O Carlinhos foi contratado só porque o Gabigol arrumou lá uma suspensão, aquela história do exame antidoping, e era o jogador possível no momento que a janela estava fechada e só podia contratar jogadores do Campeonato Estadual. E aí veio o Carlinhos. Mas o Carlinhos, coitado, ele não consegue fazer muita coisa. Ele tentou a puxeta no final ali, se faz seria um golaço, mas praticamente não participou do jogo, a bola não chega, ele não consegue disputar, fazer o pivô, enfim, um desastre. A atuação do Flamengo foi péssima e é quase uma maldição, né? O Flamengo perdeu aqui para o Peñarol em 82, foi eliminado da Libertadores, perdeu na fase de grupos em 19, ainda com o Abel Braga, ali não teve maiores consequências, porque era fase de grupos, o time se classificou lá em Montevidéu num 0-0, mas agora o 0-0 não basta com essa derrota. Terá que vencer no campeão del siglo contra um Peñarol motivado, organizado, que terá a torcida ao lado. Vai ser uma guerra muito mais difícil do que aquela que seria mesmo que o Flamengo vencesse. E perdendo de 1-0, realmente vai ter que fazer o melhor jogo do Flamengo em anos para conseguir uma classificação. A eliminação está encomendada. É isso, um Peñarol com uma postura defensiva que já era aguardada, mas falando em postura defensiva, não foi uma postura covarde. O Peñarol saiu para o jogo, aproveitou os espaços deixados pelo Flamengo, o Flamengo muito vulnerável e criou várias situações de gol nos contra-ataques. E o Peñarol sai com essa vitória importantíssima do estádio do Maracanã. Até queria saber de você, Mauro. Você falou, o Flamengo vai precisar ter uma das suas melhores atuações dos últimos tempos, a melhor atuação do ano, se quiser avançar na Libertadores da América. Você acha possível o Flamengo reverter esse placar jogando lá no campeão del siglo, que vai ser uma pressão enorme por lá, Mauro? Possível mas é pouco provável, né? Vai ter que fazer uma partida perfeita, o que não tem sido, digamos assim, algo que possa se acreditar depois do que vimos hoje. O jogo de hoje vai ter que consequências, né, no decorrer da semana. Domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre e deverá colocar um time muito desfalcado, porque vai ter que descansar todo mundo para essa guerra de Montevidéu na quinta-feira que vem. Ou seja, o cenário é muito ruim para o Flamengo nesse momento. O jogo lá vai ser um jogo muito complicado. O Flamengo vai ter que se organizar defensivamente para não tomar logo o gol e tentar encontrar o caminho do gol. O Flamengo tem jogadores para agredir o adversário, seja ele qual for, seja onde for, desde que faça uma boa partida, desde que esteja organizado, desde que tenha um bom plano de jogo. Hoje não teve nada disso. Aí, organizar a defesa primeiro para tentar encontrar um gol. Se encontrar um gol, vencer por um gol, pode levar para os pênaltis. Vencer por 2 gols, aí já é sonhar um pouco alto demais. Teria que ser o jogo perfeito e o Peñarol no dia não muito inspirado. É muito pouco provável. A situação não é para jogar a toalha, claro. Você tem a possibilidade de conseguir uma classificação heróica, histórica até, mas o cenário é muito ruim, especialmente pelo mau trabalho do time hoje, pela péssima participação do Tite e dos jogadores. A atuação foi muito ruim e é muito difícil reagir em uma semana e sair de um panorama tão negativo, depois de uma boa atuação no domingo, uma boa atuação contra o Bahia na Copa do Brasil, para fazer uma partida perfeita na semana que vem. O Flamengo vai desacreditado para o Uruguai. Então,
o desafio será muito mais complexo do que se imaginava antes do jogo de hoje aqui no Maracanã. Repito, uma atuação indescritível de tão ruim. A galera vai chegando aqui no canal